Muito bem, estamos aí então preparando a resina para fazer o invase do molde. Isso aí é a resina de poliéster com pigmento. Esse pigmento não é um pigmento simples, ele foi preparado com cores diferentes para chegar no tom de pele. Mas claro, existe tom de pele pronto. Então eu começo sempre com uma pouca quantidade que dê para encher o molde sem sobrar muito. Coloco mais catalisador do que normalmente é necessário. Ele fica bem duro e rápido, que é importante, sem ficar melado, que às vezes acontece quando a gente põe pouco catalisador, porque a massa é bem consistente. Então eu já começo a despejar a quantidade no molde. Esse é um molde de silicone feito a partir de uma cabeça de falcão original. E o grande problema desses moldes assim 3D é que fechado da forma que ele retém muito ar nos cantos do molde. Então é preciso tentar expulsar esse ar. No caso, eu vou movimentando a resina ainda mole dentro do molde, de forma que ela aos poucos comece a cobrir essas áreas que são muito pequenas, que são detalhes da figura, porque realmente fica ar retido ali. E esse é, claro, um problema de trabalhar com o preenchimento de molde sem pressão. Então, a única pressão é o próprio peso da resina, que é pouco. Então, se não tivesse cuidado, a peça vai ficar cheia de defeitos, cheias de falhas. Esse cilindro aqui faz um volume interno, faz um oco no molde, que corresponde à área do encaixe do pescoço, que precisa ter. Não pode ser uma peça sólida, até porque utilizaria muito material e ficaria muito pesado. Aqui, quando se faz o encaixe desse cilindro, precisa transbordar a resina, porque senão significa que não tem o suficiente. Então, para trabalhar com esse molde tem que ter esse cuidado. Então, faltou resina, prepara mais um pouco. Em geral, são 2/3 que se preenche, 2/3 do molde, porque esse cilindro ele vai criar um vazio lá dentro, então ele vai empurrar a resina que está no fundo para as partes altas até completar. Então ali já tem uma marcação, isso aí isso é uma seringa, né? Que dá bem a bitola que eu precisava do pescoço. E vai com cuidado, preenchendo e cuidando em que realmente seja expulso o ar. E ali quando ele começa então a subir, é porque realmente completou todos os pontos dentro do molde. Claro que sempre há a possibilidade de ficar uma falhazinha ou outra, mas o desenho do molde tem que prever isso. Então eu tenho uns recortes na parte superior para tentar ajudar a fazer a expulsão do ar. A resina aí 2 horas está seca. Agora então a gente seca a peça, a gente pode desmoldar. Ao contrário do que muita gente diz, não é preciso colocar cera desmoldante para trabalhar com molde de silicone e resina.
Ele descola sem nenhum problema. Eu nunca usei esse tipo de produto. Só apenas aplico a resina dentro do molde e depois retiro. Como estou fazendo aí. A resina não adere ao silicone. Então tem que ter cuidado aí para não rasgar muito o molde. Sendo uma cabeça, a parte toda maior está lá dentro. Então tem que fazer movimentos cuidadosos para não deteriorar muito o molde. Tá aí a cabeça com algumas rebarbas, né? A rebarba é a própria vazão de ar, é o ponto onde que expulsa o ar. Claro, agora tem que usinar um pouquinho, tem que trabalhar a cabeça para poder fazer a flocagem. Aí algumas peças já prontas, né? Mas não usinadas ainda, feitas em tonalidades diversas. Eu sempre trabalho assim, eu primeiro produzo as peças brutas, depois eu passo para uma outra etapa, que é usinagem. Tá ali para ver bem o oco do pescoço, isso é uma grande vantagem para fazer a montagem depois. Pode usar essa cabeça no corpo de falcão original. Tá aí o cone encaixa, perfeito. Aí agora tem que fazer o acabamento, fazer a flocagem da barba, pintar os olhos e aí tá pronto.